Para fazer essa barrinha, eu vou precisar de um pano de copa ou um pano de prato, certo? Vou precisar de uma faixa de tecido. Aqui a minha tem a largura do meu pano, tá? Então, o meu pano tem 50 centímetros, então eu vou deixar um dedinho para cada lado dele, tanto aqui nas laterais, quanto também aqui, tá? Eu tenho que deixar a margem para minha costura. E vou precisar de um risco. Aqui você pode desenhar à mão livre ou você pode pegar na internet, tá? Se você colocar lá riscos para barrado, vai aparecer, mesmo que seja para pintura, tá? Aqui eu desenhei à mão, então eu vou usar esse meu desenho. Olha, eu dobrei o papel ao meio e desenhei. Bem simples. Então, eu pego meu tecido, aqui tá no avesso, precisa ser no avesso, tá? Venho com minha faixa e passo o meu risco. Usei caneta comum, pode ser caneta que apaga, né, com ferro. Então, eu tirei meu risco. Agora, eu vou colocar no meu pano, mas antes de colocar, pregar no meu paninho, eu preciso dar um acabamento, tá? O que vai ficar na parte de cima. Então, aqui vai ser a parte de baixo, né, do barradinho, e aqui eu tenho que ter um acabamento. Se eu não quiser nenhum acabamento, nem cianinha, nem bordado inglês, nem viés, então, eu posso só fazer uma barrinha e já deixar com essa barrinha feita. Vou lá no ferro, passo bem certinho, tá? E deixo ela assim já dobradinha, antes de colocar no meu pano. Aqui, no caso, eu vou usar bordado inglês. Então, eu vou pro lado do direito, vou pegar o meu bordado também no direito, vou colocar em cima. E vou passar uma costura aqui, tá? Os dois pro direito, tanto o tecido quanto o bordado. Passar uma costura reta aqui. Então, aqui eu alinho, tá? O meu calcador aqui no final do meu tecido e eu vou seguir essa distância. Como a minha máquina doméstica, ela tem 0,75 de distância. Eu vou ajeitando pra ficar certinho. E vou seguindo até o final. Agora, olha, a costura feita, eu vou dobrar bem na linha. Quando eu vou dobrando na linha, eu já tenho uma margem de costura aqui atrás, olha. E aí, eu vou poder fazer uma costura bem certinha lá em cima, quando eu for pregar no meu pano, tá? Então, eu dobro todinho ele. Se quiser passar no ferro, passe, mas nem precisa, porque a própria costura já deixa bem certinha. Agora, eu pego meu tecido, vou virar para o avesso e para baixo, olha. Certo? Minha pintura, aqui no caso, minha pintura, né? Tem o meu desenho, então, ele está para baixo. E também no avesso. Vou agora pegar o meu barradinho que já está pronto. A parte de cima dele também vai ficar para baixo. E eu vou fixá-la aqui, ó. Vou pegar o alfinete. Deixando aqui a margem de um dedinho. E aqui alinhado no pano. Porque eu já dei uma margem de costura aqui, né? Antes de passar o risco, eu já deixei 1 centímetro mais ou menos de distância aqui para que tenha uma margem, né? Para não descosturar. Então, agora eu fixo certinho. E eu vou começar a costura. Aqui, gente, eu fixei meu
tecidinho no pano de copa, mas eu coloquei, olha, aquela margenzinha de sobra de costura pro lado direito, certo? Porque quando eu virar, eu já vou ter um acabamento, já lá já vai ficar a distância certinha da minha barrinha ali, que vai ter que ser feita, da minha bainha. Se você esqueceu e costurou ele, esqueceu de virar aqui pro lado direito, não tem problema, você vai virar depois quando for costurar. Ele vai ficar solto, então depois você lá quando você virar, for costurar, você dobra o tecidinho e faz a bainha também. Certo? Então, vamos costurar. Eu vou dar retrocesso, preciso que esteja bem preso aqui. Olha, eu fixo a agulha, eu vou seguir o desenho que eu fiz, tá? Eu não vou costurar em volta, não, eu vou costurar bem em cima da minha linha. Então, eu começo e dou retrocesso. Aí, eu vou seguindo essa costura. Quando eu for fazer a curva, eu vou bem devagar. Se precisar, eu paro e abaixo a agulha. Olha, abaixo a agulha, ajeito o meu paninho. Pra continuar costurando dentro do desenho. É assim que eu faço, tá? E eu vou seguindo todo o desenho. Eu vou chegar aqui pra mostrar como é que eu faço. Olha, eu vou baixando a agulha e eu vou fazendo o contorno. Pra mim é mais fácil assim, tá? Não consigo ir direto. Quem já está, né? Já pratica bem, ou costura bem, aí não precisa, né? Pode ir direto. Ó, cheguei aqui no biquinho, eu abaixo a agulha, eu viro e eu continuo. Aí eu faço o mesmo processo, tá? Ó, aqui é uma curva ela é bem curtinha, então eu vou devagar aqui. Vou abaixando a agulha e vou virando. Quando chegar aqui no final, desculpem, eu dou retrocesso também. Começo a recortar, olha, eu deixo uma margenzinha aqui, tá? Vou seguindo o desenho, mas eu deixo com um pouquinho de tecido, senão vai descosturar. Sigo todo esse contorno aqui. Feito isso, agora eu venho em todos os cantinhos, as curvinhas, eu vou dar piques, tá? Eu vou fazer os pequenos cortes, ó, sem chegar na costura. Preciso para poder o tecido se ajeitar quando eu virar. Eu dou uma folga nele, né? Então, ele ajeita nas partes redondas certinho.
Depois que eu der esses piques, eu vou virar pro lado direito. Olha, pego meu tecido e começo a virar. Eu vou ajeitando já a parte arredondada, tá? Eu já vou abrindo assim, ajeitando. Com a minha mão mesmo, olha, eu vou entrando e vou ajeitando. Então, olha, aqui já virou. Se você tivesse esquecido, né, de costurar, essa parte estaria solta, então você dobraria e já encaixaria ali. Tá bom? Então, é isso. Aqui que você tem que prestar atenção é se virou certinho, se não ficou nenhuma ponta pra dentro, se o desenho saiu perfeitamente, tá? Então, é isso. Aí, vai pro ferro e passa pra poder assentar. Tá? Aqui, eu costumo fazer isso, ó, eu dou uma laceada nela, ó, no tecido. Onde tem as voltinhas, as curvinhas, eu dou uma ajeitadinha. E agora eu vou lá passar. Eu passei e agora eu já, olha, eu assentei tudo certinho, tá? E também já coloquei alfinete, porque agora eu já sei que tá tudo no seu lugar certinho, tá? Inclusive, eu passei aqui em cima. No meu, eu precisei dobrar um pouquinho a mais do que a linha de costura, porque iria cobrir na minha pintura e não posso cobrir, né? Então, eu dobrei um pouquinho a mais, mas você é só virar na linha mesmo, onde você costurou, que já fica bem certinho. Agora, eu vou pra máquina prender o barrado e ele vai ficar pronto. Eu gosto de barrado assim, mesmo que aqui em cima eu não faço muitos detalhes, só de fazer aqui embaixo já é outra coisa, né? Já fica diferente. Aqui eu não deixo um pé de máquina, tá? Pra rebater essa costura. Eu deixo bem na beiradinha mesmo, o máximo que der. Então, eu vou do retrocesso. Minha linha embolou um pouquinho lá atrás, já deu pra perceber. Mas eu vou continuar, olha, eu ajudo aqui segurando a linha. Tomo mais cuidado aqui, porque aqui é mais grossinho, e pra não tirar ele do lugar. Como tem o meu bordado inglês, eu vou ajeitando. Abaixo a agulha, olha. Deixa eu tirar meu alfinete. Viro o tecido. E aqui eu também não posso deixar aqui aparecendo, tá? Olha, eu tenho que colocar pra dentro. Eu não consigo tirar a luz da minha máquina, então fica um pouco claro. E aí eu vou, olha, eu chego bem na beiradinha, eu vi que o meu ainda não está. Aí eu dou mais uns pontinhos pra ficar bem na beiradinha. Ajeito. Continuo. Vou deixando sempre meu pano ajeitado pra costura não ficar torta aqui, tá? Então, eu sempre ajeito. Tanto a parte aqui, essa parte, quanto aqui. Continuo. E aqui, finalizado o paninho. Certo? Aqui é o avesso dele. Tá? Cuidem, aqui eu vou tirar a linha ainda que ficou. Cuidem pra não deixar assim aparecendo o tecido aqui
o máximo que vocês conseguirem, tá? O meu ficou um pouquinho. E aqui eu tenho outros modelinhos que eu fiz da mesma forma, olha, só que eu acrescentei, né, a faixinha e também um pedacinho do próprio tecido, olha. Esse é o avesso dele. Fiz um detalhe. E o bordado inglês vai por cima. Aqui também. Fiz diferente um pouquinho. Eu gosto assim. Toda vez que eu vou costurar assim o barradinho, eu gosto de dar um detalhe aqui, na parte de baixo. Tá bom? Então é isso. Obrigado por assistir.